Esse é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E, bom, para dar a largada na nossa conversa de hoje, eu queria propor um exercício de imaginação para quem nos escuta. Opa, adoro seus exercícios, manda ver. Pensa no seguinte cenário. Imagina a organização de um jantar super luxuoso. Aquela coisa com talheres de prata, chefes renomados internacionalmente, uma lista de convidados super seleta. O pacote VIP completo, né? Exato, pacote completo. E esse jantar tem um objetivo exclusivo e super nobre, que é, discutir como combater o desperdício de comida no mundo. Uma baita ironia vendo por aí, eu imagino. Total. Porque logo no meio do evento, a própria organização pega metade daquele banquete caríssimo e simplesmente joga direto na lixeira. Nossa. Assim, na frente de todo mundo, sem a menor cerimônia. E, essa contradição brutal, essa sensação clara de que o discurso não bate com a prática, foi exatamente o que tomou conta de quem acompanhou de perto a COP30 lá em Belém do Pará. Pois é, essa imagem do banquete no lixo, ela ilustra muito bem a frustração de quem viajou para Belém esperando, uma virada de chave real. Sim, a expectativa estava lá no teto. Exatamente. Havia uma expectativa técnica e financeira gigantesca. O mercado achava que essa edição da conferência ia finalmente tirar o peso daquela diplomacia tradicional, que é super arrastada. Sim, muito lenta, né? Lenta demais, e que iam colocar o foco 100% na economia real. O mercado de capitais esperava ferramentas, não discursos. Ferramentas para ontem. Mas a execução física e organizacional do evento acabou revelando uma desconexão profunda, entre quem dita as regras e quem de fato opera o capital no dia a dia. O que nos traz então ao cerne da nossa imersão de hoje. Porque para entender as reais necessidades do mercado de capitais nesse cenário pós-evento, a gente não vai ficar aqui especulando. De jeito nenhum, a gente vai direto aos dados. Direto aos dados. Toda a nossa análise hoje é baseada no material curado pela B4, um artigo essencial chamado COP30 em Belém, uma análise crítica e pragmatista para o mercado. Um material denso e muito necessário. Muito. E a nossa missão aqui é muito clara. A gente não vai perder tempo debatendo aquelas promessas diplomáticas vazias para daqui a 30 anos, sabe? Até porque o mercado financeiro não precifica promessas de longo prazo que não têm um lastro imediato. Perfeito. O objetivo dessa nossa análise hoje é dissecar o que estruturalmente falhou no evento oficial e, mais importante, mapear onde os negócios de milhões e bilhões realmente aconteceram ali nos bastidores. Exato. Decodificar quais são essas novas regras do jogo. Isso. Regras que já estão impactando o fluxo de caixa, o custo do crédito, a estruturação de fundos, agora. Não em 2050, mas neste exato trimestre. E para a gente compreender essas novas regras do jogo, a gente precisa primeiro olhar para o cenário físico do evento, né? Que, ironicamente, acabou servindo como um reflexo quase poético das suas próprias falhas. Nossa, o layout da COP foi um caso à parte. Foi surreal. O material curado pela B4 detalha uma segregação física em Belém que beirou o absurdo, A cidade foi basicamente dividida. Literalmente cortada ao meio. De um lado, a gente tinha a chamada Blue Zone, a Zona Azul, que era uma verdadeira fortaleza isolada, feita para a ONU, para chefes de Estado, burocratas. A bolha diplomática. A bolha. E do outro lado, a Green Zone, a Zona Verde, que era o espaço destinado ao público geral, às ONGs e às empresas da economia real. E o abismo entre essas duas zonas, não foi só físico. Foi um abismo brutal de acesso e de qualificação das discussões. Sim, o nível técnico caiu muito de um lado, né? Exatamente. A Green Zone acabou entregando apenas o que o relatório classifica ali como uma sustentabilidade básica. O que, na prática, quer dizer o quê? Significa muita vitrine, Muito estande bonito, com parede de musgo, letreiro luminoso, mas uma ausência quase total de profundidade técnica. Entendi. Faltou a substância. Faltou muito. Imagina os originadores de projetos florestais, o pessoal que desenvolve tecnologia, os estruturadores de mercado. O pessoal que foi pro Pará para trabalhar de verdade. Isso.
Eles viajaram precisando debater modelos complexos de financiamento, debater garantias reais, e ficar confinado na Green Zone foi super improdutivo para eles. Faz todo sentido. A verdadeira mesa de negociação global, aquela que define os rumos, estava lá na Blue Zone. E continuou com as portas trancadas para quem realmente faz a roda da economia girar. Me vem uma analogia na cabeça. Pensa num grande festival de música. Lá vem, adoro. É tipo um festival onde o pessoal que realmente tem a solução, tipo os músicos que sabem tocar os instrumentos de verdade, compor as letras. Os artistas. Isso. Eles estão presos lá no fundo da pista geral, sabe? Espremidos, tentando enxergar o palco principal por um telão que ainda tá com atraso na imagem. Nossa, péssimo. Enquanto isso, a área VIP, que é quem tá decidindo o ritmo do show, o volume das caixas de som, tá simplesmente lotada de convidados que não sabem tocar um único acorde. É exatamente essa sensação. E aí eu te pergunto, quando quem quer e precisa fechar negócio é barrado da mesa principal, o que é que sobra para esse pessoal? Olha, o capital ele age como a água, né? Ele sempre acha um jeito de contornar as barreiras e a ineficiência. Eles correm por onde dá. Exato. Diante dessa paralisia oficial imposta ali pela organização, a economia real tomou uma atitude super pragmática. Ela simplesmente migrou. Saiu do evento oficial. E criou o seu próprio ecossistema. O relatório, inclusive, destaca muito esse fenômeno das casas fora da COP. Ah, eu vi essa parte, achei fascinante. Foi incrível, foram nos hotéis, nos hubs de inovação privados, numa série de eventos paralelos ali espalhados por Belém, que os grandes bancos e os fundos sentaram para conversar de verdade. Fundos de private equity, as techs. Todo mundo. Porque lá, fora daquele controle burocrático, sem a necessidade de crachá da ONU para entrar, o diálogo fluiu de forma técnica. O dinheiro simplesmente encontrou o próprio caminho ao redor daquele teatro diplomático. Então, o verdadeiro networking, a estruturação de fundos pesados de verdade, aconteceram num ambiente onde a gravata não era obrigatória. E o crachá VIP não importava para nada. E é exatamente por enxergar esse cenário de teatro, sabe? Essa ineficiência focada só em gerar imagens bonitas para a imprensa, que os atores mais sérios do mercado precisaram tomar decisões bem difíceis. Decisões de posicionamento mesmo, né? Sim, decisões sobre o próprio envolvimento institucional com o evento oficial. O documento que a gente está analisando entra a fundo numa decisão estratégica que gerou um burburinho enorme no mercado, que foi o recuo da própria B4. Pois é. A posição adotada pela B4 se tornou tipo um estudo de caso muito fascinante sobre como a integridade precisa se sobrepor ao marketing no nosso setor. Com certeza. E rolou toda uma preparação tecnológica, né? Rolou uma preparação de meses, institucional e tecnológica. Mas aí, aos 45 do segundo tempo, a diretoria tomou uma decisão deliberada. De não patrocinar a COP30. Isso, de não patrocinar oficialmente e de não montar um stand oficial dentro daquelas zonas demarcadas pela organização. Olha, para quem vê de fora, para quem é leigo no assunto, isso soa super contraintuitivo. Sou estranho, eu sei. Tipo, como assim a primeira bolsa de ação climática do mundo decide ficar de fora do patrocínio do evento climático mais importante do planeta que está acontecendo no seu próprio quintal? Pois é, mas quando a gente lê o motivo lá no material, a lógica fica irrefutável. A COP30 falhou no básico dentro de casa. Faltou fazer o dever de casa. Exato. O evento simplesmente não apresentou um plano de compensação de emissões que fosse crível, transparente e auditável para a própria operação deles. O que é uma contradição insustentável. Totalmente insustentável. O evento mobilizou dezenas de milhares de pessoas, gerou um impacto logístico colossal, com aviação e infraestrutura temporária gigantesca no meio da Amazônia. Construíram coisas do zero lá. Sim, e ainda assim não entregaram para o mercado as diretrizes claras de como eles iam mitigar ou compensar essa pegada de carbono absurda. E para uma instituição que é pautada pelos princípios das finanças regenerativas, as famosas REF, né? Exato. Para quem respira REF, colocar logomarca ali e injetar dinheiro numa estrutura que não pratica a própria transparência que ela exige dos outros... Seria validar uma hipocrisia, basicamente. Seria assinar embaixo do problema. Trazendo isso para o nosso dia a dia, é a mesma coisa que uma empresa de auditoria de segurança super rigorosa ser convidada para patrocinar um congresso de segurança contra incêndios. Boa analogia. Só que aí,
Os auditores chegam lá no prédio do Congresso e percebem que não tem nenhuma saída de emergência sinalizada. Os extintores todos vencidos. Exatamente. Extintor vencido há 2 anos, escada bloqueada com caixa, a empresa de auditoria simplesmente não pode colocar o banner dela ali. É um risco de imagem gigantesco. O risco de destruir a própria reputação se rolar um incêndio é enorme. E por isso a B4 escolheu assumir essa postura de fiscalizadora, né? Em vez de financiar o problema só para ganhar uma visibilidade fácil, a escolha foi observar criticamente do lado de fora. Uma postura bem mais analítica. Isso. A Bolsa levou os parceiros, levou a tecnologia dela direto para o ecossistema daquelas casas fora da COP, mantendo uma independência total das zonas oficiais. Fugindo do greenwashing. Exatamente. O objetivo principal era garantir que os dados do mercado real, das operações que realmente mitigam a necessidade climática, não fossem contaminados por esse greenwashing sistêmico que estava pairando ali sobre a organização. E sabe o que é mais alarmante nessa história toda? É que essa falta de transparência não se limitou só a essas barreiras físicas da Blue Zone, ou a essa ausência do inventário de carbono. Infelizmente não parou por aí. Não mesmo. Essa desconexão vazou para o bem mais precioso que o mercado tem, que é a informação. Ah, sim. A questão do relatório. Exato! O artigo traz uma crítica pesadíssima sobre a publicação do relatório executivo oficial, que é o que ditou as diretrizes da COP30. E esse é um detalhe da documentação que afeta diretamente a soberania, sabe? Afeta a competitividade de forma muito direta. Sim. Conta pro pessoal como é que o comitê organizador lançou esse documento. Bom, eles lançaram o documento executivo prioritariamente em inglês. A versão em português foi tratada tipo como um anexo secundário, sabe? Foi postergada. Gente, vamos pausar um segundo e analisar o nível de absurdo dessa situação. É revoltante. Nós estamos falando de um evento sediado na Amazônia brasileira. Um evento desenhado para debater o futuro de recursos naturais que estão majoritariamente em território brasileiro. Sim, liderado por brasileiros. Isso, presidido por autoridades brasileiras. E na hora de divulgar as regras do jogo para o mercado, a prioridade absoluta é o idioma estrangeiro. Inacreditável. Isso gera uma indignação muito genuína, porque, convenhamos, não estamos falando de um errinho de tradução no cardápio do evento. Não, longe disso. O impacto financeiro disso aí é imediato e é mensurável. No mercado de capitais moderno, o tempo de acesso à informação é o que dita quem lucra e quem toma prejuízo. Tempo é literalmente dinheiro. Exato. Quando o relatório que define as futuras diretrizes de financiamento é publicado primeiro em inglês, você cria uma assimetria de informação que é artificial e muito cruel. Ou seja, o norte global recebe tudo antes. Isso, os grandes fundos baseados lá na Europa, nos Estados Unidos, eles recebem um manual de instruções antes de todo mundo aqui. Os gringos começam a jogar, enquanto os brasileiros ainda estão esperando a tradução das regras chegar por e-mail. É exatamente o que acontece. O que acaba colocando as cooperativas locais, os originadores de projetos ali da Amazônia e até os bancos regionais nossos numa desvantagem competitiva brutal. Eles perdem um tempo precioso, né? Perdem horas ou até dias na estruturação de teses de investimento ou na adaptação daquelas novas normativas. E tudo isso unicamente porque o idioma de quem detém o ativo natural foi tratado como irrelevante no próprio país. Sim, é um erro logístico terrível e que custa dinheiro real para o nosso mercado interno. Mas, mesmo com todos esses tropeços da organização, com a segregação de zonas e esse atraso inaceitável nas informações, a roda da economia não parou. O mercado não espera, né? O mercado tem muita pressa. COP30, por força da gravidade do capital mesmo, acabou consolidando mecanismos financeiros tangíveis que simplesmente ignoram a burocracia estatal e já estão ditando o custo do dinheiro hoje. E é aqui que a nossa análise entra na fase mais pragmática. O material curado pela B4 destaca 4 pilares financeiros fundamentais que emergiram aí nesse período. Pilares que substituem aquele discurso abstrato sobre o clima por planilhas reais, né? Exato. Risco e retorno muito claros. Então vamos destrinchar esses 4 pilares agora para quem nos escuta.
O primeiro deles é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ou TFFF. O famoso TFFF. E o artigo é categórico, ele diz que isso passa longe de ser filantropia ou doação de ONG, a gente está falando de rendimento fixo. É mercado puro. A lógica é o que eles estão chamando de poupança verde. Funciona mais ou menos assim, né? Se o proprietário da terra, o originador, ele preserva a floresta e mantém o desmatamento abaixo de 0,5%, ele ganha um pagamento recorrente. Como se fossem os juros dessa poupança. Juros rendendo ali, estipulado em mais ou menos $4 por hectare ao ano. Agora, se ele decidir sacar esse saldo da pior forma possível, ou seja, se ele desmatar, Aí a punição vem pesada. vem uma multa severa que pode bater $800 por hectare. Uma discrepância enorme. Mas aí me tira uma dúvida, porque $4 por hectare parece troco de pão, sabe? Se a gente comparar com o lucro de plantar soja ou colocar gado nessa mesma terra, como que isso gera um incentivo brutal de verdade? Olha, o segredo disso está na escala e no perfil do risco. $4 podem sim parecer pouco para um lote pequeno, mas a floresta amazônica opera na casa dos milhões de hectares. Ah, claro, o volume muda tudo. Muda tudo. Para um estado ou para um originador gigante, a gente está falando de dezenas de milhões de dólares anuais de receita líquida, Sem gastar um centavo com um trator. sem nenhum custo operacional, de plantio, de colheita ou de logística. É um rendimento livre de risco climático ali e imediato. Faz sentido. E a multa assusta, né? Assusta muito. Esse foco punitivo da multa de $800 destrói completamente o balanço financeiro de quem tentar burlar a regra. Acaba cortando o acesso dessa propriedade a qualquer linha de crédito bancário lá no futuro. Trava a vida financeira do cara. Exato. O relatório mostra que o fundo já captou mais de 6,7 bilhões de dólares, o que prova que existe uma liquidez gigantesca para transformar a floresta em pé num ativo de infraestrutura gerador de dividendos. Fantástico. E isso nos leva direto ao segundo pilar, que lida não com a floresta intacta, mas com aquela área que já foi alterada. O acelerador raiz. Sim, o Raiz é focado no agronegócio e na recuperação desses solos degradados. O texto fala bastante num termo de-risking. Como que essa redução de risco destrava o dinheiro dos bancos lá para o produtor rural na ponta? Bom, o gargalo histórico da agricultura regenerativa sempre foi essa bancabilidade. Se um produtor quer pegar um pasto exaurido e transformar num sistema agroflorestal produtivo, ele vai passar por uns bons anos de fluxo de caixa negativo, Até a terra responder, né? até a terra se recuperar. E os bancos comerciais odeiam esse vácuo temporal. Eles enxergam um risco altíssimo de calote nisso. Claro, o banco quer garantia de retorno. O acelerador Raiz resolve justamente isso, injetando o que a gente chama de garantias de primeira perda e subsídios diretos. Deixa eu ver se eu entendi a dinâmica. Funciona tipo aquelas canaletas de proteção numa pista de boliche. Como assim? Sabe quando a criança vai jogar boliche e eles levantam a proteção lateral? Se o produtor joga a bola na canaleta, ou seja, se a safra de transição dá errado e ele não consegue pagar o empréstimo, o fundo raiz absorve essa pancada financeira primeiro. Ah, entendi. É exatamente isso. Protegendo o balanço do banco. Exato. O banco não leva o strike negativo. O raciocínio é perfeito. Como o fundo assume esse risco inicial, o banco comercial se sente muito mais seguro para liberar o financiamento. E libera com a taxa de juros bem menor para o produtor, certo? Com certeza. Mas o grande pulo do gato, o que viabiliza isso na prática hoje, é o uso massivo da inteligência artificial. Nossa, esse detalhe da IA no artigo me chamou muita atenção. É revolucionário. Porque até pouco tempo atrás, para um banco aprovar um crédito verde desses, ele tinha que colocar uma equipe inteira de auditores dentro de umas caminhonetes, Cruzando estrada de terra. cruzando o Mato Grosso, o Pará, viajando por dias só para checar o estado do solo da fazenda. E o custo dessa due diligence, dessa auditoria prévia, comia toda a margem de lucro do empréstimo. Sim, tornava a operação inviável para lotes menores. Como que a tecnologia mudou esse jogo? Hoje, a gente usa algoritmos de inteligência artificial
que analisam dados de satélite e sensores espectrais. Eles mapeiam a densidade do solo, o histórico de uso da terra e o potencial de regeneração de uma área específica em questão de segundos. Segundos. Aquele custo de auditoria inicial, que levava meses e custava milhares de reais, ele despenca para frações de centavos. É um absurdo a diferença. A tecnologia simplesmente elimina aquele atrito burocrático, permitindo que o crédito do raiz chegue na ponta de forma cirúrgica. É a eficiência dos dados financiando a recuperação da terra. Fenomenal. Mas, passando por terceiro pilar, a gente agora sai da fazenda e vai lá para a macroeconomia global. O mapa de Baku a Belém. Isso. O texto fala de uma meta de injeção de 1,3 trilhão de dólares anuais. Mas além desse volume assustador de dinheiro, o que mexe mesmo com a estrutura do mercado são aquelas cláusulas de pausa de dívida atreladas à resiliência climática. Essas cláusulas são divisoras de águas. Vamos supor uma situação. Imagina que uma multinacional gigante, ou até mesmo um país inteiro, olhe para essas regras e diga: quer saber? Não vou fazer plano de resiliência nenhum, vou continuar operando no modelo antigo e ignorar essa necessidade climática. Uma péssima escolha. O que acontece com o bolso deles amanhã de manhã? A punição vem de forma quase automática através do spread bancário e do rebaixamento de notas de crédito. Não tem perdão. Não tem. O risco atrelado à necessidade climática deixou de ser aquele anexo opcional, sabe? Aquela coisa de relações públicas para ficar bonito no relatório. Virou matemática financeira dura. Hoje, as maiores agências de rating do mundo integram a exposição climática no cálculo de solvência. Se um país não tem defesas contra enchentes ou secas extremas, a chance dele dar um calote na sua dívida soberana é estatisticamente altíssima. E o mercado financeiro, que não tem absolutamente nada de bobo, vai cobrar muito mais caro para emprestar dinheiro para quem tem esse risco de calote. Sem dúvida nenhuma, os juros para esse país ou para essa empresa sobem de forma exponencial lá no mercado secundário. Fica insustentável rolar a dívida. Fica. E por outro lado, quem assina esse roadmap de Baku a Belém e integra as cláusulas de pausa de dívida, consegue um fôlego vital. Como funciona essa pausa na prática? Se ocorrer um desastre natural extremo, o pagamento da dívida desse país é suspenso temporariamente, sem configurar um default, um calote oficial. Ah, então eles ganham um respiro para reconstruir sem o mercado punir a nota de crédito. Exato, o que estabiliza o fluxo de caixa durante a recuperação. Então, a conformidade climática virou indiscutivelmente uma questão de sobrevivência do balanço financeiro. Fantástico. E para fechar esses 4 motores da economia real, a gente chega na regra dos 20%. Essa regra traz um desafio gigante de infraestrutura. O material descreve que uma fatia obrigatória de 20% de todos esses fundos e investimentos maciços deve ser transferida diretamente para as comunidades locais, para os povos originários e ribeirinhos lá nos biomas. É uma intenção social perfeita. Fantástica, eu concordo. Mas a logística disso me parece um pesadelo completo. É muito complexa. Como que você transfere milhões de dólares pulverizados para comunidades lá no meio da Amazônia, onde muitas vezes nem sinal de celular pega, muito menos existe uma agência de banco tradicional na esquina? Esse é o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade de inovação do nosso setor agora. O sistema bancário tradicional, que depende de agência de tijolo, dependente de fibra ótica constante, ele é inútil para resolver esse repasse dos 20%. Sim, ele não chega na última milha. É por isso que o mercado está testemunhando uma corrida das fintechs focadas em infraestrutura de pagamento offline. Mas como isso registra? Através de tecnologias que permitem o uso de carteiras digitais rodando em redes locais, as chamadas redes mesh. Há um dispositivo conectando no outro sem precisar de torre de celular. Exatamente. A liquidação do pagamento ocorre ali de forma segura, mesmo sem internet contínua. E aí o sistema só sincroniza os dados gerais quando algum dispositivo alcança um ponto de conexão mais tarde. Cara, a inclusão financeira rural está sendo redesenhada totalmente do zero, para fazer esse dinheiro chegar na ponta. Desenhada para a realidade local, né? E não o contrário. E olha, tudo isso que a gente debateu até agora, os bilhões do fundo TEFF, as garantias do raiz, as cláusulas de dívida globais e essa necessidade urgente de pagar as comunidades locais, isso nos empurra para a grande pergunta final da nossa imersão. Qual seria? Considerando que o evento oficial da COP30
provou ser frágil na sua própria prestação de contas, como o mercado garante que todo esse capital trilionário não se perca num labirinto de intermediários? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Literalmente. Como evitar que o recurso destinado lá para a floresta acabe, sei lá, financiando palestras bonitas num escritório de luxo na Faria Lima? Bom, a resposta curta para isso é que a sustentabilidade não sobrevive mais apenas baseada naquela confiança cega. Acabou a era do confia em mim. Acabou. A resposta longa envolve a implementação rigorosa de uma infraestrutura tecnológica inquestionável. A ausência de um plano de compensação pela organização da COP foi o alarme final para todo mundo. Acordou o mercado? Sim, os bancos, os investidores e os originadores entenderam que eles precisam assumir essa fiscalização ativa. E veja bem, essa fiscalização não é feita por exércitos de pessoas segurando planilhas de papel. A gente já viu que isso é caro e ineficiente. É feita por meio de padrões de acreditação blindados, como os que são desenvolvidos pela B4, aliados à aplicação massiva da transformação de ativos. Vamos ser o advogado do diabo aqui, rapidinho. Falar em transformação de ativos soa muito moderno, muito bonito. Mas tem gente que desconfia, eu sei. Sim, como que isso impede a fraude na prática? Porque, pensa comigo, se um fraudador tira foto de um hectare protegido hoje, registra isso num sistema digital qualquer, e amanhã de manhã manda passar o trator e derrubar todas as árvores... Onde você quer chegar? O ativo digital dele lá no sistema não continua existindo e valorizado enquanto a floresta real foi destruída? Como que a tecnologia amarra o mundo digital à raiz da árvore lá no chão? Excelente provocação. A transformação de ativos não é simplesmente salvar um arquivo PDF num servidor de uma empresa, sabe? Ela utiliza redes descentralizadas e imutáveis. O ativo financeiro que é gerado ali é atrelado ao que a gente chama de oráculos de dados dinâmicos. Traduz isso pra gente. Significa que o contrato inteligente que rege aquele ativo financeiro, ele está sendo constantemente alimentado por dados de satélites em órbita, medidores de carbono instalados no solo e os registros da IA atualizados semanalmente. Tudo automatizado e em tempo real. Sim. Então, respondendo à sua dúvida, se o satélite detectar que houve um desmatamento ilegal naquela coordenada de GPS específica, o contrato inteligente reconhece a quebra da regra na mesma hora. E o ativo? O ativo digital perde seu valor ou é invalidado instantaneamente. Caramba! E não há um burocrata no meio do caminho que possa maquiar esse relatório para salvar a pele do fraudador. A matemática criptográfica garante que esse registro é a prova de adulteração. É um nível de transparência implacável, né? Implacável. O investidor que está lá sentado em Tóquio ou em Nova York passa a ter a certeza matemática em tempo real de que o dinheiro dele está gerando rendimento atrelado a um ecossistema vivo. E não é uma promessa política qualquer. Exato. É a tecnologia cortando os atravessadores e garantindo que o valor financeiro chegue de fato às mãos dos verdadeiros guardiões da Terra. Sensacional. E se a gente olhar para o quadro geral dessa nossa análise hoje, a falta dessa infraestrutura tecnológica é exatamente o que permitiu as falhas e as contradições que a gente viu lá na zona diplomática em Belém. Com certeza, faltou aplicar a métrica na própria casa. Pois é. Quando o ecossistema financeiro abraça de vez a transformação de ativos e os padrões de acreditação rigorosos, o poder finalmente é retirado daquela retórica vazia e devolvido para a ciência dos dados. E diante da gigantesca necessidade do mercado por segurança jurídica e integridade, a regra agora é muito simples. Qual é? Originadores, empresas e intermediários que não adotarem essas ferramentas de fiscalização contínua vão simplesmente perder o acesso aos fluxos globais de capital. Ficam fora do jogo. A riqueza natural da Amazônia continua lá, majestosa, intacta e abundante. Mas a partir desse ponto de inflexão, o acesso financeiro a essa riqueza depende de uma infraestrutura que precisa obrigatoriamente ser tão transparente quanto a floresta precisa ser preservada. É o novo padrão global. Tentar operar no mercado climático de amanhã usando o manual de ontem é garantia de falência. E isso deixa uma reflexão urgente para quem acompanha o nosso programa. Que reflexão! Nós passamos essa imersão inteira focados na floresta e na terra. Certo. Certo. Mas pensem o seguinte: se essa infraestrutura baseada em dados, descentralizados, inteligência artificial e ativos imutáveis consegue auditar e proteger
a maior e mais complexa floresta tropical do mundo. Aham. Quanto tempo vai demorar até que esse exato mesmo modelo tecnológico passe a auditar rigorosamente o tratamento da água que sai da sua torneira? Ou então as emissões de carbono do carro que está parado agora na sua garagem? Nossa, é uma expansão inevitável. A revolução da transparência não vai parar na borda da Amazônia. Com certeza não. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias às 17h23 no blog da B4. E para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.